Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silmara, do Muito Mais Que Crochê, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o círculo perfeito, tá? Então, eu vou ensinar toda a lógica aqui do início do círculo, para que vocês consigam fazer com qualquer linha e qualquer agulha, o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz aqui duas amostras, esse aqui eu fiz pegando as duas alcinhas de cima do ponto, e eu fiz esse outro aqui pegando apenas a alcinha de trás. Ó, apenas aqui. Olha a diferença que a gente tem, tá? Então, queria também trazer para vocês essas duas possibilidades, tá? Dá um efeito totalmente diferente no trabalho de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sempre faço aqui o início do trabalho com números pares, tá? Para que ele fique mais redondinho, fique mais circular, né? Então, eu sempre faço acima de 6 pontos e números pares. Então, por que eu faço acima de 6? Porque a gente tem o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono. Então, pode ser que ele fique um pouquinho mais pontudinho aqui e tendendo a ficar com outras formas, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda, como saber quantos pontos eu tenho que fazer aqui dentro do meu círculo, tá? Vou fazer aqui um círculo mágico só para vocês visualizarem. Eu, por exemplo, fiz esse daqui com 14, tá vendo? Ele ficou perfeito, não ficou estilo um chapéu fazendo assim, e não ficou embabado, né, quando ele fica mais assim. Mas como que eu observo pra ver se eu tô fazendo a quantidade certa, tá? Essa primeira carreira é a que vai definir se meu círculo vai ficar em formato de chapéu ou se ele vai ficar embabado, tá? Eu vou fazer aqui 12 pontos pra vocês verem como que fica. Tá? Então, eu fiz aqui a correntinha, eu já conto como um. Eu vou fazer 12 pontos altos, tá? São 11 mais a correntinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu observo antes de fazer a minha próxima carreira. Vamos ver se já tem os 12, 5, 10, 11, 12. Vamos ver aqui. 5, 10, 12, tá? Antes de fechar a minha carreira, eu fecho o meu círculo, ó. Eu aperto ele aqui bem apertadinho. Se vocês observarem, ó, eu não consigo alcançar aqui pra poder fechar o meu círculo. Tá vendo que ele ainda fica com um espacinho? Então, se eu for fechar ele, vou fechar pra vocês poderem ver. Pode ser que ele fique com formato de chapéu. Tá vendo, ó? Ele já ficou, tá vendo? Bem apertadinho. Então, eu tenho que começar com essa linha que eu tô fazendo e com essa minha agulha, que eu tô usando a número 2, eu tenho que fazer pelo menos mais 2 pontos. Vou fazer novamente, tá? Tem que fazer novamente por causa do círculo mágico que ele apertou. Então, vou fazer agora com 14, pra vocês verem a diferença. Bom, fiz os 14, primeiro eu vou fechar o meu círculo, pra ver como que ele fica. Tá vendo que ele fica muito mais próximo na hora de fechar? Então, muito provavelmente, ele vai ficar certinho aqui, tá? Então, eu analiso antes de começar a fazer a próxima carreira, se ele tá mais próximo aqui, tá? Então, tá próximo. Fecho aqui minha carreira, na próxima cabecinha, tá vendo? Fecho com ponto baixíssimo. Tá? Então, essa é a primeira análise aqui que eu faço antes de seguir para a segunda carreira. A segunda carreira, a gente sempre vai fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos em cada espacinho desse, tá? Em cada ponto de base. Sempre, sempre. Não vou fazer um e um aumento, sempre vou fazer 2. Sempre conto uma correntinha como um ponto alto, tá? Faço meus 3 pontos aqui e vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. Vou fazer isso em todo o meu círculo. Esse aqui tá mais fácil, né? Não tem erro. Mas eu também faço uma verificação aqui, porque às vezes na hora de fechar o círculo tem gente que esquece um pontinho, né? E aí dá diferença. Então, eu conto os pontos antes de fechar a carreira. Pelo menos nessa segunda aqui, que é a que vai dar a sustentação e o aumento para as próximas carreiras.
Bom, quem tá iniciando geralmente esquece de fazer o ponto aqui nesse último. Então, pode ser que ele fique pequeno, né, na hora de fechar aqui. Então, como que eu faço? Eu conto os bloquinhos de 2 para ver se tem a mesma quantidade que eu fiz aqui na minha base, tá? Então, antes de fechar, eu conto. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tá certinho aqui. Tenho os meus 28 pontos, tá? Ou vocês podem contar um por um, tá? Eu gosto de contar os bloquinhos mesmo. Então, posso fechar. Então, agora, pra terceira carreira em diante, a gente tem uma lógica, tá? Os lugares certinhos em que a gente vai fazer o aumento. Que, na verdade, são entre esses bloquinhos que a gente tem aqui. A gente não fez o aumento aqui, então o aumento sempre vai ser dentro dele. Pode ser que na terceira carreira seja um pouquinho difícil de ver, mas conforme vocês forem evoluindo, vai ficar muito mais claro os momentos que vocês fazem os aumentos, tá? Então, a gente sempre vai fazer entre esses bloquinhos aqui que a gente tem um aumento, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que geralmente as pessoas fazem, né? Eu sempre começo aqui com um aumento, porque eu já tô dentro do meu bloquinho aqui com 2, é porque essa correntinha e esse foi o ponto que eu fiz. Então, eu sempre vou começar aqui com um aumento. Tá? Então, eu já fiz um aumento aqui. O próximo, se você olhar, ele tá entre um e outro. Não tem, assim, 2 na mesma ponto de base. Então, esse eu não vou fazer um aumento, tá? Eu vou fazer só um ponto. Como que é o próximo, ó? O próximo ponto aqui, ele tá bem no meio de onde eu fiz o aumento. Então, eu faço um aumento nele. Aí, eu faço os 2 pontos aqui dentro. E o próximo? Ó, o próximo eu tô entre um e o outro. Então, eu não faço aumento. Tá? Também tem uma outra forma, que é se você começou pelo aumento, você faz um e um aumento, um e um aumento na terceira carreira. Na quarta, você vai fazer 2 e um aumento, 2 e um aumento, e assim por diante. Mas, eu prefiro que vocês visualmente vejam onde está o aumento, comecem a identificar os pontos, para que vocês não precisem ficar contando. Porque é aí que vocês erram, vocês contam, perdi a conta, né? E agora? Tem que desmanchar tudo de novo, começar de novo? Não, vocês conseguem observar onde tem um aumento e saber qual é o próximo. Conversei com vocês aqui, me perdi, e agora? Observa aqui qual que é meu ponto, veja qual que é o próximo, ó, tá entre o ponto em que eu tenho um aumento. Então, é nele que eu tenho que fazer um aumento, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Mas eu prefiro que vocês aprendam a observar os pontos ao invés de ficar contando, né? Tem uma aluna minha que eu tô fazendo especialmente esse vídeo para ela, que ela me falou, eu perco os pontos, aí eu vou fazendo o que dá na minha cabeça. Aí eu falei, não, eu vou fazer um vídeo te ensinando a olhar os pontos e saber onde você tem que fazer o aumento. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, gente. Mas, é bom vocês já começarem a observar e entender qual que é a lógica do crochê, tá? Então, essa terceira carreira aqui, só para relembrar, eu fiz o quê? Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Quando eu falo um aumento, tá, gente? São os 2 pontos que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, fazendo um aumento, então, eu fiz os 2 pontos, um ponto simples. Um aumento, um ponto simples, tá? Vou concluir essa carreira para mostrar para vocês como que vai ficar a quarta carreira, tá? Bom, concluí aqui a carreira. Então, se eu comecei com um aumento, eu vou terminar com um ponto simples aqui, correto? Porque ele tá entre os 2 aumentos que eu tenho aqui. Então, eu vou fechar a minha carreira, certo? Sempre fecho aqui na próxima cabecinha que a gente tem, tá? E agora, eu vou começar a minha quarta carreira, certo? Se eu fosse seguir a lógica do que os professores geralmente ensinam, a gente vai fazer o quê? Um aumento, 2 pontos. Um aumento e 2 pontos na minha quarta carreira, tá? Mas, vamos fazer da forma que eu tô ensinando pra vocês aqui. Vamos identificar onde tem os aumentos. Nessa forma que eu tô fazendo, eu sempre começo com o aumento, tá vendo? Eu tenho 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Então, eu vou subir minhas 3 correntinhas e vou fazer uma na mesma base dela.
O próximo ponto, se vocês olharem, ele é um ponto simples, ó, aqui e aqui. Não tem 2 pontos na mesma base, ele tá entre um e o outro. Então, eu faço um em cada um. Ok? Ó, cheguei no meu aumento aqui. Então, é simples, é fácil de observar, né? Onde eu tenho as duas perninhas aqui dentro de uma cabeça só. Então, é sempre nessa parte aqui que vocês vão fazer o aumento. Então, cheguei nele, faço os 2. Vamos observar o próximo ponto. Tenho algum aumento aqui? Não, não tenho, só tenho um ponto aqui simples dentro de um ponto de base, tá? Então, vou fazer um em cima desse, o próximo também. E o próximo, eu tô dentro, tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou fazer 2. Pra quem tá começando e ainda tem dificuldade pra enxergar, né, assim, visualizar o aumento, usem esses marcadores aqui. Vão colocando dentro do aumento esses marcadores, tá? Então, tem um aumento aqui, tem um aumento aqui, tá? Então, ele vai te incomodar aqui, né? Você vai fazer os pontos, ó. Ah, fiz aqui um ponto simples, Opa, cheguei no meu clips, né? Tiro meu clips, faço um ponto, o meu segundo ponto. E antes de seguir adiante, coloco entre os 2, coloco aqui meu clipe de novo, tá? É sempre antes. Aí, faço meu ponto de novo, faço meu outro ponto. Opa, cheguei no meu clips. Tiro ele aqui, faço os meus 2 pontos e coloco o meu clipe de novo. Tudo bem, pode parecer um pouco chato, né? Mas pra quem tá começando, pode ser que seja uma solução, tá? Mas vão treinando os olhos de vocês, vão vendo onde tem os vizinhos, ó. Vão abrindo, assim, os pontos, vão vendo onde os pontos estão se encaixando. Olha, tem um aumento aqui, tá vendo? Que tem 2 perninhas dentro de uma cabeça só. Aqui eu só tenho uma, aqui eu só tenho uma, olha, aqui eu tenho 2. Então, vão observando mesmo o ponto. Assim, façam umas amostrinhas. Ó, aqui eu tenho um aumento, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho um aumento, aqui eu não tenho, tá? Então, a lógica aqui agora é só fazer aumento nesses pontos que tem aqui, tá? Só nesses que tem 2. E aí, gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Que ele não vai ficar chapéu e que ele não vai ficar embabado. Vai ficar perfeito, tá? Tá ficando embabado? Chegou aqui na sua 4ª carreira e tá ficando embabado o trabalho, é porque vocês colocaram muito ponto aqui no início, tá? Não tentem arrumar aqui, gente. Chegou aqui num tamanho razoável e tá ficando embabado, não acho que vai ficar certo, tá? Desmanchem, façam aqui do início de novo, diminui a quantidade de pontos que tem aqui, pra vocês fazerem certinho até o final, tá? Então, vão observando, vão identificando, com o tempo vocês vão se familiarizando, entendendo como funciona com o tipo de linha que vocês estão fazendo, com o tipo de agulha e com a quantidade de pontos, tá? Então, esse outro aqui, a única diferença é que a gente faz com a alcinha de fora, tá? Então, ao invés de a gente fazer assim, pegando as 2 alcinhas, a gente vai pegar só de trás, tá? Então, em vez de pegar as 2 assim, ó, a gente vai pegar só de trás. E vai fazendo assim todas as carreiras, só com a de trás. E aí, fica com um efeito bem bonito também, né? Olha, fica como se fosse uma risca aqui. Tá, gente? Essa era a aula para mostrar para vocês a lógica. Assistam com calma, vejam novamente, façam anotações, para que vocês consigam fazer o círculo sem precisar ficar seguindo uma videoaula, ok? Na próxima aula eu vou ensinar como fazer o círculo contínuo. Então, depois que você assistir aqui, corre lá no canal para assistir o outro vídeo que eu vou postar logo em seguida, ok? Então, não se esqueçam de curtir esse vídeo para ajudar a gente a entender aqui o que vocês estão gostando e também de se inscrever para vocês não perderem nenhuma novidade, ok? Então, até a próxima videoaula.